Oi, gente. Bom, eu vou fazer esse vídeo aqui pra abrir alguns presentes que eu ganhei da minha namorada. E, bom, ela acertou em cheio todos os livros que ela me deu. Não tem declaração melhor que essa. Enfim, só tem um que não foi ela que me deu, eu me dei de presente. Eu comprei e quis encaixar aqui, mas, enfim. Espero que vocês gostem. É um presente meio que maravilhoso, não tem outra definição. Ganhar muito livro assim é raro e quando a gente ganha, basta agradecer muito, muito, muito. Enfim, eu vou começar com O Diário de um Homem Supérfluo. Aqui, vou até abrir aqui, do Ivan Turgenev, né, um autor russo que inspirou muitos outros depois. Esse livro aqui foi publicado em 1850 e ele conta a história de um homem que está na beira da morte, em 2 semanas para ele morrer mais ou menos, e ele começa a escrever um diário. Escrever um diário sobre sua vida, volta no seu passado, conta da sua infância. E aqui o autor vai explorar um arquétipo que é muito famoso na literatura russa, que é esse homem supérfluo. Esse arquétipo aparece em outros autores, vira um arquétipo muito famoso na literatura russa, e aqui é a primeira vez que esse nome é utilizado na literatura russa. Primeira vez que aparece o homem supérfluo na literatura russa. E aqui ele conta a história de um homem que teve um pai viciado em jogos, uma mãe que não parava em casa, não parava quieta, nunca dava atenção para ele, e conta a história desse homem supérfluo que, num geral, a gente pode definir como, naquela época, eram homens da aristocracia, né? De uma alta sociedade, só que eles tinham uma capacidade intelectual muito, muito fora da média, então eles eram muito inteligentes, só que por causa da repressão que eles sofriam do governo russo, acabava sendo impossível, né, deles transmitirem esse conhecimento e de conseguirem fazer alguma coisa para ajudar, visto que na Rússia, na época, eles tinham uma repressão absurda e muito desse arquétipo era feito pelo seguinte motivo. Muitos adolescentes eram mandados para fora do país para estudarem. Os pais mandavam eles estudarem no exterior. Então, por exemplo, o filho saía da Rússia e ia para Paris, por exemplo. E lá em Paris ele encontrava liberdade, encontrava maneiras de se expressar. E quando voltava para a Rússia, ele se sentia travado. Era como se o governo botasse um cadeado dentro da pessoa que ela não conseguisse se expressar, ela não conseguia colocar todas as inclinações dela para fora. Então, é aí que surge esse arquétipo, é uma definição meio geral assim. E essa edição da 34, tradução do Samuel Junqueira, é muito bem diagramado. Nessa edição aqui tá com pólen natural, bem amarelinho, muito fininho, um livro rápido de ler, mas obviamente não é porque ele é rápido que ele não é profundo ou sei lá, impactante. Enfim, muita vontade de ler e uma editora que eu gosto muito, uma das melhores editoras de livros russos no Brasil. Enfim, agora a gente vai para o que eu peguei para mim, que é O Sol é para Todos, um clássico da literatura ativista no campo social, no campo racial, né? Um livro muito importante para a pauta antirracista. E, bom, aqui conta a história de uma menina que é a Scout Finch, que ela narra em primeira pessoa, se não me engano, acho que a gente pode considerar assim. E o pai dessa menina é um advogado, é um dos personagens mais famosos da literatura por ser um advogado que mexe com as questões morais, um advogado relativamente certo,
enfim. E o principal caso aqui é um homem negro que é condenado de estuprar uma mulher branca injustamente, né? O decorrer do livro a gente vai vendo que é uma acusação injusta. E, bom, esse livro foi publicado em 1960, é da Harper Lee, e ele ganhou o prêmio Pulitzer de literatura, que é um dos prêmios mais importantes, um ano depois, em 1961. E a tradução para o português não é das mais literais, né? Na capa tem até a versão em inglês e a versão em português. A versão em inglês traduzida diretamente seria matar um mockingbird. Mockingbird seria um passarinho, um tipo de passarinho. E a tradução ficou só para todos. Eu não sei exatamente como que foi essa tradução. Enfim, essa edição aqui a gente tem o papel off-white, muito bem diagramado. Uma fonte bem bonita também. Não sei se foca aí, mas muito bonito. E é um livro muito importante para conscientização, enfim, muito importante. Agora, a gente vai para um dos maiores romances da história, que inclusive estava na minha lista de 12 livros para ler em 2025 e, bom, parece que... E ela já tinha comprado, então ela não viu o vídeo e comprou, então ela acertou. É um livro que eu queria muito ler, Ana Karenina, do Tolstói, essa edição aqui da Companhia das Letras, que foi uma das primeiras no Brasil. Antigamente, essa tradução do Rubens Figueiredo, que é direta do russo, ela era feita pela Kozak Naif, que é uma editora que já não existe mais, ela fechou as portas. E a maioria das traduções e obras da Kozak Naif foram para a Companhia das Letras, a Companhia das Letras comprou e fizeram uma capa nova, enfim. Essa edição aqui é maravilhosa. Ana Karenina, a gente tem duas grafias, né? O Ana Karenina, ou Ana Karenina, as duas são certas. Liev também muda o nome do Tolstói, já a gente vê, pode Lev Tolstói, Leon Tolstói, tudo isso depende de uma tradução, mas enfim. Aqui é a lombada, maravilhosa. Todos os livros do Tolstói dessa editora, eles formam uma lombada padronada, só muda as cores do nome do Tolstói. E, enfim, um calhamaço, ó, as letras bem pequenininhas, ó, bem pequenininhas, mas bem diagramadas, boas margens. Aqui acho que a gente tem um papel pólen soft, provavelmente, não sei se está escrito aqui. Isso, papel pólen soft. E, bom, muito bem feita essa edição, capa dura. A gente tem várias edições da Ana Karenina no Brasil, pela editora 34, se eu não me engano é traduzida pelo Paulo Bezerra, mesmo que traduza o Crime e Castigo, da 34. E a gente tem uma tradução do Oleg Almeida, da Martin Claret, e todas são ótimas, mas falam que o Rubens Figueiredo é o tradutor que mais deixa a leitura fluida, então o russo ele traduz de um jeito mais fluido pra gente, enfim. Nunca li nada traduzido por ele, se eu não me engano. Acho que eu nunca li nada traduzido por ele. Enfim, vai ser meu primeiro contato. E essa história, nesse livro, a gente tem uma história de uma das personagens mais chocantes, que obviamente era uma mulher, que se envolve num relacionamento extraconjugal, né? Um relacionamento que ela comete um adultério e, bom, a gente pode saber como que isso era um rebuliço na época, que esse livro foi lançado em 1877 e um dos maiores romances da história. Retrata a aristocracia russa, infidelidade, moralidade, enfim, as complexas dinâmicas sociais da Rússia, que todos os romances russos têm isso. A Rússia é um país muito pegado, muito complexo, muito difícil de entender, muito, muito difícil, muito amargurado. Enfim, a maioria dos livros tem essa pegada. E a Ana é uma mulher da alta sociedade, né, que ela se envolve nesse desafio extraconjugal. Ela acaba desafiando, né, as condições morais da época. E, ao mesmo tempo, ele conta a história do Lievin, que é um proprietário rural, que é como se fosse um reflexo do Tolstói. O Tolstói meio que se coloca
nesse personagem e começa a ter várias discussões filosóficas, existenciais, enfim. É uma obra que tem uma narrativa que muitos falam que é envolvente, e mesmo ele sendo um calhamaço, essa edição aqui tem 839 páginas, e mesmo assim falam que é uma leitura dinâmica, rápida, mesmo com suas dificuldades, a maioria dos livros russos tem isso. Enfim, é um livro que eu tenho muita vontade de ler, provavelmente está no top 10 de maiores clássicos da literatura mundial. Enfim, agora a gente vai para mais um russo, O Eterno Marido, do Dostoiévski, nessa edição da Penguin, que foi um livro publicado em 1870 pelo Dostoiévski, já na fase madura dele. Ele escreve esse livro em 3 meses, logo depois que ele foge da Rússia por problemas de dívida. O Dostoiévski, assim como a maioria dos autores russos, tinham vários problemas com bebidas e jogos, então eles se endividavam muito. E esse é um dos livros que ele meio que faz para pagar as contas. Esse, O Jogador, se eu não me engano, ele escreve relativamente rápido para pagar as contas e não morrer de fome, não ser preso, enfim. Esse livro aqui conta a história de um homem que ele tinha uma amante e um belo dia o viúvo dessa amante, que até então ele não sabe se ela está morta ou viva, porque ele foi amante dela durante um tempo, ele não era na época que acontece esse livro. Bom, o viúvo dela bate na porta e o primeiro contato ele acha que o viúvo veio prestar contas que ele tinha descobrido, enfim. Só que ele descobre que ela já estava morta, mas de certa forma é um acerto de contas. O viúvo bate na porta dele e tenta entender como que foi, o que aconteceu nessa relação deles. É um acerto de contas e é um debate intelectual, um debate moral, e do viúvo com o ex-amante da falecida, né? Então, é uma história que foge um pouco do tom dos livros do Dostoiévski, é um tom menos psicológico, que você entra menos na cabeça do personagem, tem menos um ponto assim de angústia, de aflição do personagem principal, que geralmente é o que acontece, um personagem que reflete sobre um ponto específico da existência, uma morte, um assassinato, questões morais, Deus existe, Deus não existe, enfim. É um livro mais noveleiro, vamos dizer assim, que conta uma história mais dinâmica, e enfim, fininho, traduzido pelo Rubens Figueiredo também, papel Polysoft também, um papel poly mais branquinho, ó, não é tão amarelo, bem diagramado e tem muita vontade de ler. Bom, agora a gente vai para os dois últimos, a gente vai para o Palhaço Psicanalista, que também estava na minha lista, de 12 livros para 2025, e acho que ela acertou dois, acertou dois, estava na minha lista, ela comprou antes, então não conhece. Enfim, esse livro aqui foi publicado em 2019, se eu não me engano. 2019, eu acho. E ele surge de um diálogo que o Christian teve com o Cláudio Tebas, que é um palhaço muito famoso no Brasil. Para quem é mais velho, ele fez alguns programas na TV, se eu não me engano, programa de rádio. Não vou lembrar, não é exatamente, Brincando no Quintal, alguma coisa assim. E o Christian vai fazer uma palestra junto com o Tebas, se eu não me engano. Eles acabam conversando, eles começam a ver que o palhaço e o psicanalista têm papéis muito parecidos, de tentar escutar, de tentar entender o que eles estão, de tentar ler muito bem o ambiente, e falar na hora certa e de causar um certo tipo de catarse. E eles começam a perceber o quanto que o Brasil e o mundo no geral perderam a capacidade de ouvir, né? O diálogo fraco, ninguém se escuta de verdade, a gente ouve, mas não escuta, né? A gente conversa, ok, entendi o que você está falando, mas a minha opinião é melhor, a minha importa mais, e a gente não está de fato escutando, né? O som entra no nosso ouvido, mas pouco importa, a gente já tem uma opinião pré-pronta, a gente já escuta o outro sem ter disposição de mudar de ideia, ou de achar que o outro pode estar certo, ou se despir dos nossos preconceitos e ou escutar o outro do lugar dele, a gente não faz isso, e é um papel do psicólogo, que é a profissão que eu tenho sonho de exercer, e acho que não só do psicólogo deveria ser uma função,
uma obrigação de todo mundo, já que a gente vive em sociedade, o mínimo que a gente pode fazer é fazer o máximo para que a gente consiga viver melhor com os nossos semelhantes e conversar e se entender. Acho que é o melhor jeito de fazer isso, senão vira agressão, vira guerra, enfim. É um livro muito famoso para esse tema de escuta, né? Logo na capa aqui a gente tá escrito Como escutar os outros pode transformar vidas. Enfim, vários capítulos nesse sentido. E é isso. Tenho muita vontade de ler. É um tema que me interessa muito. Bom, a gente tem mais um. Ah, esqueci de falar. Acho que eu falei, né? Do Christian Dunker e Cláudio Tebas. Só para frisar quem que são os autores. O Christian Dunker é um psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP, tem um canal no YouTube muito antigo, muito renome, já fez várias entrevistas, já foi na TV Cultura, já foi, enfim, em vários podcasts. E é isso. Mais um dele, do Christian Dunker, é um autor que eu gosto muito de escutar, de falar, de ouvir ele falar. E ela me deu mais um dele, que é A Arte de Amar. Esse livro aqui foi publicado nesse ano. É um livro que, bom, nasce de um curso da Casa do Saber, mas a Casa do Saber é um canal principalmente no YouTube e eles têm uma plataforma paga de vários cursos de várias matérias, psicologia, literatura, filosofia, enfim, vários professores. E lá ele tinha um curso, A Arte de Amar, e surge a ideia de fazer um livro baseado no conteúdo do curso, né? A editora Record chama ele para fazer, ele aceita e começa a escrever. E, bom, o título é A Arte de Amar, uma anatomia de afetos, emoções e sentimentos. Então, no título a gente já vê basicamente o que é, no momento que a gente vê muita briga, muita guerra, novamente, a parte da escuta, que eu acho que é principal para quase tudo. Ninguém se escuta, ninguém se entende mais e é mais fácil odiar do que se amar. E aqui ele vai fazer exatamente isso, uma anatomia entre afetos, emoções e sentimentos, que muitas vezes a gente pode entender como a mesma coisa, só que a verdade é que não é, né? É, Afetos, emoções e sentimentos são níveis diferentes dessa afecção e como que a gente consegue direcionar essa energia, esse ato que é o amor no objeto, né? Então tem diferentes tipos de fazer isso, diferentes meios, diferentes maneiras, enfim. Acho que é um livro que tenta nos ensinar não um manual de como amar, porque isso não é possível, mas um jeito de fazer com que a gente olhe e pense como a gente pode se relacionar melhor, como a gente pode ter mais empatia, entender um pouco da história do amor, tanto na literatura, na psicanálise, que é a área dele, na psicologia no geral, na humanidade, fazer uma arqueologia, igual o Foucault fazia, e ver onde está o amor hoje em dia, como que a gente pode usufruir dele, que é, bom, o afeto mais importante que a humanidade já teve. Mesmo que a gente ache que de vez em quando o ódio prevalece, o amor, sem dúvida nenhuma, é o maior o afeto existente. Enfim, fininho também, acho que está no papel natural, off-white, uma boa diagramação. Ó, o capítulo aqui tá até o romance, tá vendo? Então vai dialogar bem com a literatura. Enfim, gostei bastante dos presentes. Muito obrigado, meu bem. E ganhar presente de livro assim é maravilhoso, ainda mais de que a gente ama. E Feliz Natal para todo mundo. Acho que deu para pincelar bem o que eu tinha para falar. E é isso. Mais um vídeo. E não esqueça de se inscrever, dar o like, comentar, compartilhar e, enfim, até breve.